Graça e paz, amados do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Você que nos acompanha do seu lar, onde quer que você esteja, que também Jesus continue abençoando e fortalecendo sua vida. É um prazer enorme tê-los aqui conosco e também agradeço a Deus por nos deixar entrar onde quer que você esteja. Lembrando, como já foi falado pela manhã, mais cedo, se você tem a oportunidade, venha estar na casa do Senhor, venha adorar Jesus conosco, porque é uma forma muito especial que Deus tem para falar conosco, em comunhão, em unidade. E a mensagem de hoje à noite vai falar muito sobre isso. Será que a igreja tem espaço ainda no século 21? Então você não pode perder. Irmãos, vocês viram, puderam acompanhar aí nos avisos, você que está em casa também pôde acompanhar, mas você que está aqui, eu vou colocar no telão. Nós estamos aí repostando a série do mapa bíblico. E eu estava falando com Deus e agradecendo ao Senhor sobre essa série de estudos, de maneira muito simplificada. É interessante que eu encontrei nos meus arquivos o meu primeiro folheto. Pode colocar na tela? Aí, está aí na tela. O mapa bíblico, as 7 dispensações. Só que eu ressalto aí que é uma versão de estudo simplificado. Então, quem tem acompanhado já sabe que está bem sucinto o estudo. Eu tenho alguns arquivos guardados e cada pregação em cada dispensação durava em torno de 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora. Quem tem acompanhado dessa forma dinâmica está dando em torno de 16 a 20 minutos, mais ou menos. A última que nós tivemos na sexta-feira, que foi sobre a graça, que a gente foi até uns 28 minutos, porque afinal de contas é a dispensação, o período na história que nós estamos vivendo. Então, se você ainda não acompanhou, está no canal. E eu encontrei nos meus arquivos o meu primeiro folheto do mapa bíblico, no ano de 2000. Esse foi o primeiro folheto que eu tive contato, o folheto evangelístico. Eu tenho ele até hoje, e eu achei tão interessante, na época, me interessei muito pelo assunto. Então tem aqui o mapa ilustrado, você pode ver aí, de forma bem explicada, só que ele só traz os versículos. E aí eu pedi muito a Deus para que pudesse fazer de uma forma mais dinâmica. Eu me lembro que na época eu apresentei no seminário em 4 cartolinas. Então não tinha acesso a computador, internet então era aquela internet que fazia aquele barulhinho de escada, não sei se você lembra disso. Para conectar tinha que ser meia-noite, para baixar uma música passava a madrugada inteira, então o acesso não era muito fácil à tecnologia. E hoje você já tem acesso à tecnologia de maneira muito simplificada, muito didática e dinâmica. Você pode acompanhar o mapa bíblico que já está no canal, nas playlists. E falando em canal, olha que surpresa boa. Muitas pessoas já sabem, principalmente do Ministério de Colunas Intercessoras, que nós temos de domingo a domingo no WhatsApp. Ontem eu agradeci lá no grupo de Colunas Intercessoras, mas vou preparar um vídeo de gratidão. O nosso canal já conta com 1.026 inscritos. Olha que coisa boa, 1.026 inscritos. O que é que isso significa? Significa popularidade? Não, longe disso, a gente não quer saber disso. A gente precisava, pelo menos, estávamos em oração para alcançarmos essa meta de pelo menos 1.000 inscritos, porque algumas ferramentas do YouTube, por medidas de segurança, elas são bloqueadas para preservar a plataforma. Então, para que a gente possa usufruir ainda mais dessas tecnologias e de todas as funcionalidades que estavam bloqueadas, a gente precisava de pelo menos 1.000 inscritos. E batemos essa meta ontem. As ferramentas já foram liberadas? Ainda não. Eu estava lendo todo o termo de liberação, eu teria aí mais uma semaninha aí estudando para respeitar todas as políticas de privacidade da própria plataforma, para que a gente não venha infligir nenhuma lei. A gente sabe que temos que nos sujeitar a Deus e às leis dos homens, desde que essas não venham privar a nossa liberdade em Cristo. Mas a gente sabe que a plataforma tem diretrizes. Por exemplo, algumas palavrinhas não podem ser utilizadas. Por exemplo, palavras e incentivos de cunho religioso, no caso de determinar que uma religião é a correta, é a predominante, só para você ter uma ideia. Respeitar as opções e orientações de quem quer que seja, a plataforma exige isso. Cunho político também, a gente tem que ter todo o cuidado, porque a gente não faz apologia, isso já é natural da Igreja Batista Esperança. Nós não defendemos algumas palavrinhas-chave, o algoritmo do YouTube, ele detecta, e qualquer infração das normas e política de privacidade, qualquer infração, o canal pode ser bloqueado. Eles avisam, se isso persistir, eles bloqueiam. Então, com grandes, como diz aí um herói, um super-herói, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Então, se estamos com 1.000 inscritos, 1.026 até o momento inscritos, nós vamos ainda assim ter muito mais atenção. Claro que isso não vai limitar a nossa liberdade em Cristo de anunciar o Evangelho, como temos feito. A salvação é em Jesus, a Bíblia ensina isso, vamos continuar anunciando a salvação em Jesus, mas o YouTube agora entende de maneira muito clara que o conteúdo do canal, ele tem relevância. Graças a Deus, graças às orações dos irmãos, nós estamos crescendo aí para a glória do Senhor, no sentido de divulgação, porque a Bíblia diz que importa que Ele cresça e nós diminuamos. Essa é a ideia. Então, muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Durante a semana nós teremos coisas boas, esteja em oração. Na terça-feira nós falaremos, não na 7ª dispensação do mapa bíblico, mas falaremos a respeito do arrebatamento. Então, antes que se entre na última dispensação, que é o milênio, nós teremos algumas explicações didáticas a respeito do arrebatamento. Lembrando que na quarta-feira, vocês viram aí também, na quarta-feira as mulheres têm encontro marcado aqui na igreja, 17 horas. Então, todas as mulheres convidadas e convocadas a participar do encontro da União Feminina, carro-chefe da nossa igreja, a maioria é mulher. Então, louvado seja o nome do Senhor, você pode participar aqui do culto da União Feminina na quarta-feira, às 17 horas. Temos também na quarta-feira, eu estou sendo mais rápido do que a própria mídia, me perdoe se eu estou acelerado. Na quarta-feira teremos também coral de flautas, não é isso? Coral de flautas, boa, já está aí na tela. Também às 17 horas, então se você ainda não fez a inscrição, não sei se ainda está aberto, ainda tem vaga? Ainda tem vaga, olha aí. Crianças de 7 a 11 anos que desejam participar do coral de flautas, nós temos aí ainda inscrições abertas. Quarta-feira também, às 17 horas. Vamos continuar firmes em orações. Louva a Deus pela vida da nossa irmã Cris, faz parte aí do ministério, do corpo diaconal da igreja. Deus continue te usando grandemente para a glória do Senhor, sempre na sensibilidade de lembrar as pessoas, principalmente a Luana, que nós estamos orando, a jovem Luana, a jovem Ingrid, o papai do Adilson, o papai da Joyce, também está enfrentando uma situação de saúde por ser já avançado em idade, e outras pessoas que nós temos orado com frequência. Então, a Igreja Batista Esperança é uma igreja da palavra e uma igreja que ora para a glória do Senhor Jesus. Se eu não me esqueci de mais nada, já podemos dividir em classe. Eu quero convidar o nosso irmão Sérgio, que está todo bonito aqui como sempre, e eu não tenho dúvidas que será usado pelo nosso Deus. Você que está nos acompanhando de maneira online, eu estou vendo aqui que tem um número de pessoas assistindo, mas não estou vendo que ninguém está curtindo. Tem 12 curtidas e 25 pessoas assistindo. Então clica aí no curtir, compartilha, que o YouTube vai entendendo que o conteúdo é de relevância, e eu sei que você será abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. Enquanto as pessoas estão descendo e dividindo em classes, eu quero reforçar que na semana que vem, nós entraremos na nossa Escola Bíblica Dominical em Atos, capítulo 2. Estaremos no capítulo 2 de Atos. Veremos então a ação profética descrita no Velho Testamento, mas consumada na descida do Espírito Santo. Então, estejam com boas expectativas orando e vamos aprender um pouco do que aconteceu em Atos no capítulo 2, todo a respeito da descida do Espírito Santo naquele momento de Pentecostes. Você vai levantar a sua mão de maneira simbólica, isso aqui não é nada místico, nada acontece, mas nós vamos conferir essa autoridade ao nosso irmão Sérgio, dada por Deus, porque ele será a boca de Deus e falará aos nossos corações nessa manhã. Feche seus olhos e ore comigo. Pai santo e querido Deus, obrigado, Jesus, por essa manhã. Nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. E é tão bom, meu Deus, porque durante a semana, o Senhor fala conosco de maneira muito particular, individual, mas no primeiro dia da semana que nós nos reunimos em Tua casa para adorar o Teu santo nome, o Senhor nos fala de maneira coletiva, estimulando a comunhão, a adoração, e eu não tenho dúvidas, porque os nossos corações estão ansiosos para ouvir a Tua voz, que o Senhor falará conosco nessa manhã, de forma presencial e também a todos que estão nos acompanhando. Nós sabemos que a Tua palavra não voltará vazia. Por isso, debaixo da Tua autoridade, Senhor, e a autoridade conferida a mim como pastor, eu declaro nessa manhã a boca do Senhor na vida do nosso irmão Sérgio, que com certeza será usado para ministrar os nossos corações. O Senhor já se faz presente, o Teu Espírito Santo está abrindo as nossas mentes
e estaremos escutando a tua voz por meio da tua palavra ministrada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Dá mais um pouquinho aí, por favor, Suela. Um, dois, um, dois, um, dois. Isso. Um, dois, um, dois, um, dois. Mais uma vez, graça e paz, igreja. Amém. Da alegria de poder, como o pastor falou, ser boca de Deus, para transmitir a palavra, sua santa palavra nessa manhã. E a gente se sente realmente alegre por poder falar do Evangelho, anunciar o Evangelho, falar das boas novas. É um grande privilégio que a igreja tem ser anunciadora do Evangelho e da palavra de Deus. É um privilégio que nós temos, e na qualidade de igreja, individualmente também. De maneira que a gente vai, hoje, ver na pessoa de João Batista, o quanto ele foi determinado na missão em que foi designada para ele. E a gente, muitas vezes, quando lê a história, a gente medita sobre João Batista, a gente não capta todos os detalhes e todos os porquês que a Bíblia revela para a gente. E nessa manhã a gente vai entender que a missão de João Batista era a mesma missão que cada um de nós temos. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas 7, 28. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 28. A gente vai ver uma declaração surpreendente do Senhor Jesus. Jesus nunca se expressou dessa forma a respeito de homem nenhum, como ele fez com João Batista. Lucas 7, 28, a palavra de Deus vai me dizer assim: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, diga comigo, ninguém, mais uma vez, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ninguém nascido de mulher é maior do que João, exceto o próprio Jesus. Irmãos, quando eu li, eu já tinha visto isso várias vezes, quando a gente lê, a gente relê, mas às vezes a gente não para prestar atenção numa expressão como essa. Porque Jesus poderia ter dito Moisés, Elias, Jeremias, Daniel e tantos outros, mas ele falou exatamente de quem? De João Batista. E ao longo dessa palavra a gente vai entender por que Jesus falou isso. Mas eu não poderia simplesmente chegar aqui e dizer, Jesus falou isso, por isso, por isso, por isso. Se antes eu retroagir à origem de João Batista. Se antes entender como tudo começou na história desse homem chamado João Batista. Irmãos, vão lá para Lucas, vocês já estão em Lucas, no capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta aí a partir do versículo 5. A Bíblia vai me dizer o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, Lucas 1:5, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmãos, aqui eu tenho uma credencial da família de João Batista. O pai era um sacerdote, Zacarias. A mãe era filha de sacerdote, Isabel. E a Bíblia vai me dizer duas coisas interessantes. Eles eram justos, ambos eram justos, e viviam irrepreensivelmente nos preceitos e mandamentos da lei do Senhor. Então você já vê aqui as credenciais da família de João Batista. A sorte que Zacarias teve, né, de ter uma mulher,
ao sacerdote, uma mulher filha de sacerdote, porque para o sacerdote era necessário que ele tivesse uma mulher, e uma mulher virgem, e, acima de tudo, uma mulher dedicada. Ela era uma mulher e, ainda por cima, era filha de sacerdote, uma coisa que é tremendo isso para um casal. E eles viviam irrepreensivelmente, de maneira que observavam o tempo todo os preceitos e a lei do Senhor. Isso já nos chama a atenção, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a realidade de nossas famílias, serve para a gente como reflexão. Como é o meu lar, como é a minha casa, como é a minha família. Você e sua esposa e seus filhos formam um casal de crentes, de pessoas santas, redimidas, lavadas, regeneradas no sangue do Senhor. Vocês vivem de maneira irrepreensível, vocês vivem voltados para as regras, para os princípios, para os mandamentos do que a lei do Senhor preconiza. Primeira palavra de reflexão. Eu vivo dessa maneira. Como é que minha vida familiar está orientada? Está orientada debaixo da palavra de Deus. A gente está aqui diante de um casal que vivia dessa forma. Eram idosos, sim, mas eram observadores da lei do Senhor. Eles tinham o princípio de meditarem e de viverem de uma maneira irrepreensível diante da palavra de Deus. Primeira reflexão que a gente deixa para a família que se reúne, para os casais ditos cristãos que conhecem a palavra de Deus. Primeira reflexão, olha, aquele casal viviam dessa maneira. Como é que nós vivemos? Nós temos os nossos momentos de reflexão, nós paramos para orar, nós paramos para meditar na palavra de Deus. E essas coisas são registradas. Eu fico às vezes pensando, por que é preciso ressaltar isso? Lucas podia dizer, havia um sacerdote, Zacarias, sua mulher Isabel, e pronto. Mas ele diz, não, eles viviam de uma maneira justa e irrepreensível. Mas esse casal tinha um problema. E o problema era que, mesmo diante de todas as circunstâncias, eles não tinham filhos. E isso para um casal de uma família judaica era uma coisa assim triste, era lamentável. Era muito triste, porque primeiro as pessoas diziam, ela é amaldiçoada, eles são amaldiçoados. Primeiro pensamento mundano são amaldiçoados. Esse fato de não ter filhos era um dos motivos de divórcio. Os rabinos, eles diziam que haviam 7 situações para Deus não ouvir a oração de um sacerdote ou de um homem qualquer. E uma das 7 razões era um judeu que não tem esposa, ou um judeu que tem esposa e não tem filho. Veja que situação, que negócio complexo. E a Bíblia vai me dizer que eles eram justos diante de Deus, eles viviam diante do Senhor, mas não tinham a bênção de ter filhos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, e uma coisa que é tremenda, é como Deus entra no processo. As coisas que a gente diz assim, isso é mistério de Deus. A informação que Lucas vai me dar é que eles eram idosos. Lembra lá daquela situação de Abraão e Sara? Eles também eram idosos. Ou seja, provavelmente os dois, coitados, já nem tinham esse pensamento, eles já nem brincavam mais, já não tinham essa preocupação. Ele olhava para o lado, minha velha, não dá mais. Aí ela dizia, meu velho, a gente vai deixar isso para lá, não foi da vontade do Senhor. Mas algo de interessante era reservado para esse casal. E o que é que a Bíblia vai me dizer, e Lucas vai me dar a informação? Que ele, Zacarias, era do turno de Abias. O que é isso, queridos? Veja que coisa interessante. Eles desempenhavam um ofício no templo. Um dos ofícios, uma das atividades, uma das tarefas era queimar incenso. E era um momento específico em que o turno de Abias ia prestar serviço no templo. Existiam 24 classes de turnos de sacerdotes, cabeças de sacerdotes, que tinham as suas equipes para prestar serviço no templo.
Mas muitos estudiosos dizem que quando terminou o cativeiro da Babilônia, essas 24 turmas não existiam mais, só existiam 4. E Zacarias pertenciam a uma das cabeças desses turnos, que era o turno de Abias. E aí, de manhã cedo, eles levantavam, na primeira hora, eles lançavam sortes para ver o que cada um ia fazer no templo. E aí você já fica imaginando o que é que aconteceu. Zacarias foi sorteado para oferecer incenso no altar do Senhor. Mas olha que negócio. Eram 4 turmas. Dizem alguns historiadores que haviam mais de 7.200 sacerdotes na época de Jesus. 7.200. Tem gente que diz que é muito mais sacerdotes, mas vamos admitir o número de 7.200, dividido em 4 turnos, cabeça de turno. Significava que cada cabeça de turno tinha em torno de 1.800 sacerdotes. Então, Abias tinha ele e mais cerca de 1.800 sacerdotes. Adivinha que quando lança a sorte, cai em quem? Quem? Não ouvi, igreja? E aí eu vou dizer, é coincidência? É sorte? Claro que não. Claro que não. Isso não é coincidência, não é sorte. Você sabe qual a possibilidade disso ocorrer na vida? Apenas uma vez. Tinha sacerdote que passava a vida inteira e não tinha o privilégio de chegar ali e prestar o serviço de queimar incenso. Mas coube a Zacarias esse privilégio. Agora você imagine a alegria desse homem, você imagine a felicidade desse homem, você imagine que aquele dia deveria ser provavelmente um dos dias mais alegres da vida dele. E ele entra para fazer o serviço de queimar incenso aromático ao Senhor. Isso era feito de manhã e de tarde. Lucas não nos disse se isso ocorreu de manhã e de tarde. Para Lucas pouco importa isso. O importante é o que vai acontecer. Aí ele entra com ele o sacerdote. Quando ele se prepara, todo mundo sai. E ele fica ali sozinho, realizando aquela determinada tarefa. Aí eu peço que vocês que abram a Bíblia, continuem com a Bíblia lá em Lucas 1:9. A partir do 9, que diz: segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vindo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de... Então você veja que o que aconteceu. Está o homem sozinho, a Bíblia é bem clara. Todo mundo do lado de fora, orando, aguardando o momento que ele ia entrar, fazer aquela atividade e depois sair. Mas não. No momento que Zacarias está ali, o que é que acontece? Aparece o anjo do Senhor. Queridos, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Se isso fosse comigo, provavelmente eu iria me assustar. E ainda por cima, que o Senhor me perdoe e eu ia dizer: vai para lá de minha assombração. Então foi o que aconteceu com ele. Eis que ele está lá fazendo a atividade dele, aparece um anjo. O que é que o anjo faz de primeira coisa que eu faço? Não temas. Se ele diz não temas, significa que o homem estava lá com os olhos esbugalhados, arregalados, estava lá olhando aquela aparição e tremendo de medo. Mas o anjo primeiro restabelece a confiança dele. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo falou: não temas, a tua oração foi... Então, uma das coisas que eu entendo que aquela família também orava. Era uma família que orava. Você pode imaginar por quanto tempo Isabel e Zacarias estariam provavelmente orando pela criança, pela cura da esterilidade de Isabel? E o anjo diz: não tem mais não, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher vai dar luz a uma criança, a qual você já vai pôr o nome de João. E o anjo já determina qual é o nome da criança, João. E João significa dom de Deus.
Então, o anjo ali já determina o que vai acontecer. Mas não só isso, ele faz um anúncio importantíssimo. E esse anúncio está registrado na palavra de Deus, a partir do versículo 14, que diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Você veja aqui o que ele diz: ele será profeta, ele será altíssimo. Será de grande alegria para todos. Essa criança que vai vir será de grande alegria. Você, Zacarias, vai se encher de riso, de alegria, ao contemplar essa criança. Mas aí vem até aquela parte, que inclusive você já conhece. O pobre do Zacarias, ele vai dizer: mas como é que vai acontecer isso? Eu já sou velhinha, ela já é velhinha. Como é que vai acontecer isso? Aí o anjo, ele logo se identifica: eu sou Gabriel, eu assisto lá diante do trono do Senhor. E por que você duvidaste? Porque você está falando isso, você vai ficar mudo. Até um dia que essa criança nascer, você vai ficar mudo. E o povo lá de fora, preocupado, porque estava demorando. Aquela atividade não era uma atividade demorável, ela chegar ali, colocar o incenso, queimar um incenso aromático e sair. E o povo lá do lado de fora, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu com o homem? Quando ele sai, o povo vê que alguma coisa aconteceu. E ele sai sem falar nada. Irmãos, isso é o mistério de Deus. Isso é o mistério de Deus. Porque o tempo passa, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E chega o momento em que essa criança nasce. Nasce João. E o que eu acho interessante na Bíblia são sempre esses destaques. A gente vê a situação de Sara, a gente vê uma Rebeca, a gente vê Raquel, a gente vê várias mulheres, Ana, a situação de Ana, e da maneira com que Ana orou, pedindo um filho ao Senhor. Então, Deus traz para a gente sempre situações como essa. Mas o interessante é que o menino nasce. O menino vem ao mundo, e ali vai dizer que Isabel estava radiante, a vizinhança, os parentes, a parentela. Eu tenho mania de trazer à mente essas cenas, e aí eu posso ver o menino nascido, eu posso ver a multidão, aquela alegria. Os judeus eram alegres demais, em festança, porque era vindo uma criança ao mundo. E aí começa aquela coisa, Isabel pergunta: como é que será o nome da criança? Aí Isabel disse: vai ser João. Os parentes ficam: por que João? Não tem ninguém na sua parentela que tem esse nome, que isso, que aquilo. E aí vem a cena na minha cabeça, aí eu confesso a vocês que eu me acabei de dando risada sozinho. Eu me vi a cena, todo mundo discutindo: como é o nome da criança? Ela: João. O outro: não, João, não pode ser João, que não sei o que lá. E aí eu vejo lá Zacarias mudo. Aí, coitado, aí fazem a cena para ele, aí ele acena, e aí pede a caneta Bic e uma tabuinha, e aí pega lá, escreve João, e quando ele escreve João, ele começa a falar. Irmãos, por que eu estou lhe dando toda essa introdução? Para você entender o contexto da formação do homem João. E não se esqueça que é dito que ele seria profeta, ele seria grande diante do Senhor. E a história desse homem grande começa exatamente dessa forma. Mas o que é mais curioso é que a Bíblia silencia a respeito da infância, a respeito da juventude de João. Quando a gente olha a infância de Jesus, a gente pensa até algumas coisas, né? Alguns episódios na vida dele, o menino indo no templo, essas coisas todas. Mas a gente não ouve nada a respeito de João, exceto um versículo que se encontra em Lucas 1:80, e que Lucas diz exatamente assim: o menino crescia e fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até um dia que havia de manifestar-se. O único versículo que fala que o menino crescia e se fortalecia, e viveu aonde?
Aonde que ele viveu? Irmãos, eu confesso a vocês que eu tenho uma curiosidade incrível a respeito das coisas de Deus quando fala de deserto. Um dia eu ainda vou perguntar ao Senhor, Senhor, por que o Senhor ama tanto o deserto? Porque a gente sabe a história do povo de Israel quando sai do Egito. Não sabe? Todo mundo sabe da história. Irmãos, Deus podia levar o povo pelo caminho dos filisteus, era um caminho muito perto. E o que é que Deus faz? Faz o povo ficar rodeando o tempo todo no deserto. E o povo fica ali, você conhece toda a história daquele povo ali no deserto. Elias, quando ele mata os 450 profetas de Baal, vem a sentença lá de Jezabel dizendo, aquilo que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. E, coitada, ela vacilou porque ela avisou. O que é que ele faz? Ele corre para onde? Para o deserto. Para onde é que foi Jesus depois do batismo? E ali ficou 40 dias sendo tentado por quem? Pelo diabo. Paulo, depois que Paulo se converte e tem aquele encontro com Jesus, para onde é que Paulo vai? O deserto da Arábia. Ali ele passa cerca de 3 anos no deserto da Arábia, recebendo diretamente de Deus, refletindo sobre o encontro que ele teve com Jesus e recebendo não de homens o ensino, mas diretamente de Deus. Então Deus tem negócio com o deserto. Deus tem um negócio. E onde foi que João viveu? No deserto. Foi ali exatamente que João viveu, no deserto. Então muitas vezes a gente precisa entender que desertos na nossa vida têm uma finalidade. Desertos na nossa vida são tratamentos. Deserto de nossa vida é manifestação de Deus. Desertos na nossa vida é Deus querendo comunicar e dizer alguma coisa para a gente. Porque muitas vezes a gente acha que o deserto é para nos castigar. Deserto é para nos levar a nos humilharmos diante da presença do Senhor. O deserto, na realidade, é para que a gente tenha, diante de Deus, uma restauração. Deserto, na realidade, é um momento de autorreflexão, onde a gente vai ser levado, e ali, sozinhos, a gente vai entender onde, em que momentos nós precisamos mudar no nosso conceito, na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes. Deserto é o lugar onde Deus prepara homens para desempenhar determinadas funções. Então, desertos na sua vida tem esse propósito. E se você está passando por um deserto, não se desespere, porque ali é você e a voz de Deus. Deserto, queridos, é no local onde você entende que a única coisa que você vai depender é de Deus. Não é de ninguém, não é de homem, não é de nada. É só de Deus, é você e Deus. Tem momentos em nossas vidas que somos nós e Deus. Não tem amigo, não tem parente, não tem irmão, é você e Deus. E Deus, muitas vezes, propicia isso para que você entenda. Porque muitas vezes nós não entendemos muitas vezes. O povo foi para o deserto para entender que Deus iria se revelar a ele. É um povo que passou o tempo que passou no Egito e esqueceu-se de Deus. Então Deus precisava levar eles para dizer, eles precisam aprender de mim e a depender de mim. E ali Deus mostrou, Deus ensinou, e a rebeldia era grande, Deus, povo de dura cerviz, e Deus mostrando, assim é conosco. Conosco não é diferente. E João passou a infância no deserto, e aí vem uma interrogação bem grande. Como é que esse menino cresceu no deserto? Aí, irmãos, a gente busca algumas informações. E o historiador Flávio Joséfo, que escreveu aquele livro, A História dos Hebreus, ele diz que naquela época existia uma comunidade chamada Comunidade de Essênios. E esses essênios eram sacerdotes dissidentes do sistema religioso da época. Eles eram sacerdotes que não compactuavam com tudo aquilo que aquela casta religiosa estava fazendo. Eles se desassociam, eles se separam, e ao se separar, o que é que eles fazem?
eles vão para várias regiões da Palestina, mas os mais radicais, eles foram para o deserto. Agora, quem eram esses essênios? Como é que eles pensavam? Eles meditavam o tempo todo na lei de Moisés, eles seguiam a Torá de uma maneira rígida, eles eram muito rígidos. Eles tinham bons costumes, como não mentir, falar a verdade, eram observadores da lei, tinham costumes e hábitos muito simples. Se alimentavam daquilo que produziam, dizem que eles se vestiam de branco. A Bíblia fala que João era um essênio? Não, mas olhando os hábitos dessas pessoas que viveriam no deserto, a gente pode considerar a hipótese de que João viveu nessa comunidade quando criança. Até porque eles não casavam, eles eram celibatos. Mas tem um detalhe, eles recebiam as crianças de famílias judias. Então, o que pode ter acontecido com Isabel e Zacarias? Idosos morreram, e João foi para essa comunidade, ou eles, idosos, não tinham condições de criar essa criança e entregou a essa comunidade de essênios ali do deserto. O que foi que aconteceu com Ana? Ana queria muito filho, mas ela ficou com o filho para ela? Não. Deu para o sacerdote ali, para ele ficar ali servindo no templo. Então, Sérgio está na Bíblia? Não, mas é uma hipótese sim. E a partir daí, queridos, o que é que acontece? A Bíblia se silencia e aparece João pregando no deserto. Já aparece João pregando no deserto. Provavelmente, como Jesus, lá para os 30 anos, inicia-se o ministério de João. E a gente já sabe, bem claro, que ali ele viveu no deserto. E uma das coisas que eu acho que é tremendo e interessante é que todo o ministério de João se deu ali naquelas regiões do deserto. Chegava para perto do Jordão, onde ele batizava, essas coisas todas. Mas o ministério dele se deu basicamente ali no deserto. E ele, e Zacarias, aí eu peço vocês para ir para a Bíblia de vocês. Em Lucas. Lucas no capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. É no Cântico de Zacarias. Pronto, Lucas 1. Obrigado, pastor Marcelo. No momento em que Zacarias, que o menino nasce, Zacarias, ele exprime um cântico. Ele exprime um cântico. E esse cântico está ali em Lucas, a partir do versículo 67. Lucas 1, a partir do 67. E olha que interessante, é que Zacarias vai dizer no 76, diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao povo o quê? Conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. No cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus, Zacarias diz lá no meio do cântico dele, de que tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. E lá por volta da idade de 30 anos, eu encontro João Batista pregando no deserto. Uma das coisas mais lindas que eu vejo é que João Batista, ele era filho de sacerdote. Pela genealogia, ele poderia também ser um sacerdote. Mas ele não foi ser sacerdote. Zacarias foi ser profeta do Altíssimo. E ele desempenha o serviço dele aonde? Poderia desempenhar o serviço dele na polis, na cidade. Ele não vai para a cidade, ele vai para o deserto. É lá no deserto que ele começa a exercer o ministério dele e as atividades dele. Ele poderia ter frequentado uma escola teológica, ele não frequentou nenhuma escola teológica da época. Ele não poderia estar pregando em toda a Palestina, ele não pregou na Palestina, ele foi pregar no deserto. E aí o que acontece? Deus transfere o local de pregação para onde?
para o deserto. E eu posso dizer que ali, no deserto, havia a igreja de João Batista. A igreja de João Batista não era na cidade, a igreja de João Batista era onde? No deserto. E aí, irmãos, você pode me virar e me perguntar: ô irmão Sérgio, como eram as características da igreja de João Batista? A igreja de João Batista, querido, como característica básica, tinha um estilo de pregação. O estilo de pregação da igreja de João Batista era arrependimento. Ele pregava o tempo todo arrependimento, ele tinha uma noção exata de que ele era o profeta que iria preceder a Jesus Cristo. E como profeta do Altíssimo, ele pregava sobre arrependimento. Irmãos, João Batista tem uma visão tão clara que muitas vezes nós não temos. João Batista, ele sabia ter a visão correta de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava no deserto, mas ele sabia o que acontecia na cidade. Ele estava no deserto, mas ele sabia a condição social, a condição política, a condição econômica e, acima de tudo, como funcionava o sistema religioso, do qual o pai dele era e pertencia. João Batista sabia de tudo do deserto, ele é um cara mais inteirado, e aí não tinha internet, não tinha comunicação, ele não tinha nada, mas ele sabia de todas as coisas. E nós, muitas vezes, sabemos de todas as coisas, temos todos os recursos, e a gente não se conecta e não percebe que nós estamos vivendo um dos piores dias da existência da humanidade, onde o nome de Jesus tem sido achacoalhado, onde tem se buscar mudar as estruturas da família, onde existe um sistema político enganador, falso e mentiroso. Mas ele sabia de todas essas coisas, ele tinha conhecimento de todas essas coisas. E ele pregava no deserto. E o que é que ele pregava? Arrependimento, porque ele tinha visão clara de que o Filho de Deus estava chegando, era necessário haver uma mudança, o povo precisava mudar, os caminhos precisavam ser aplanados, era necessário uma mudança de vida radical. E ele chamava o povo ao arrependimento. Ele pregava no púlpito dele, ali no deserto, provavelmente em cima de algum monte, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Que ele está dizendo: mude a sua mente, volte para o lugar antigo, mude sua maneira de pensar, seu comportamento, suas atitudes, a sua vida. Ele pregava o tempo todo o arrependimento. Mas ele tinha um outro discurso, um discurso pronto e muito bem elaborado, do qual ele conhecia. Ele pregava também para aquelas pessoas que pertenciam ao sistema religioso. E uma das coisas que é interessante é que João vai me dizer que, mediante a popularidade de João e a forma de João anunciar a palavra, sai do Sinédrio lá uma embaixada, composta de saduceus e fariseus, escribas e tudo mais, para chegar lá e saber quem era João. E aí pergunta: me dizes, quem és tu? Aí ele responde: eu sou uma voz que clama no deserto. Oh, glória! Eu sou uma voz que clama no deserto. Mas me diga, você é Elias? Não. É o profeta? Não. Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. Mas o cara era... Assim como ele tinha uma maneira doce de pregar o arrependimento, ele tinha uma outra maneira de chegar e encarar as pessoas e dizer: raça de víboras. Raça de víboras. E é uma matéria que ele conhecia, vivia no deserto, ele sabia muito bem o veneno que tinha as víboras do deserto. E era uma expressão que até os judeus sabiam, eles conheciam basicamente isso. Mas ele denunciava o pecado, ele denunciava o erro, ele sabia que aqueles membros do sistema religioso eram pessoas que deveriam estar abrindo o caminho para o povo entrar nos céus, conhecer o reino dos céus, mas não entravam e nem deixavam o povo entrar. Então ele dizia: por que vocês acham que vocês vão escapar da ira vindoura? O machado já está posto à raiz, ele era duro, ele pregava um discurso duro. É uma coisa que não se vê nos púlpitos hoje. São coisas que nós não percebemos. Porque uma coisa que é interessante, João tinha uma mensagem. O que é pregado nos púlpitos hoje é uma massagem.
Hoje, as mensagens são light. Eu não posso denunciar o pecado, eu não posso falar, eu não posso dizer, eu não posso isso, não sou aquilo, eu tenho que trabalhar você para trazer você para a igreja, para que isso, para aquilo. Mas João tinha uma mensagem. João tinha uma mensagem clara, é uma mensagem que tem que haver em todos os púlpitos, pelo menos nas igrejas que se dizem sérias. Não pode deixar de ter uma mensagem anunciando o pecado, chamando o povo ao arrependimento, anunciando o pecado, chamando o povo ao arrependimento. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser ríspido, mas precisa ser forte, compulso e dizer: existe céu, existe inferno. Ele dizia: está próximo o reino dos céus. No púlpito tem que dizer: está próximo a vinda de Cristo. Está próximo a vinda de Cristo, é um momento de conversão, é um momento de mudança. Olha a similaridade da igreja de João. João tinha uma igreja em que ele pregava a verdade, ele, como sendo aquele responsável, ele pregava a verdade, ele anunciava a verdade o tempo todo. E ele não se calava diante de um sistema corrupto. Ele não se curvava, ele denunciava. Mas, irmãos, tem um negócio também que é interessante na igreja de João. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Lucas 3. A partir do 11. A partir do 10, Lucas 3, 10. Ele pregava o arrependimento, ele denunciava o pecado. Mas veja o que ele falava em Lucas 3, 10. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Olha o que ele diz. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e com quem tiver comida, faça o mesmo. O que é que aquela igreja ensinava? A partilhar. Ele ensinava a partilhar. Você tem 2 túnicas? Glória a Deus. Pega uma, fica com uma e dá outra. Você tem alimento? Tem o que comer? Ajude aquele que não tem. Era uma igreja, essas eram as exortações do profeta João. Mas olha outra coisa interessante. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que estipulado. Olha que coisa. Quem eram os integrantes da igreja de João? Um publicano, um cobrador de impostos. Aí ele disse para o cobrador de impostos: olha, tudo bem, você é cobrador de impostos, você não precisa defraudar nem roubar de ninguém. Se o imposto é R$10, você não precisa maquiar e cobrar 20, 30, cobre apenas o que é devido. Olha o que João ensinava, olha o que João dizia para aquelas pessoas: meu querido, você é um funcionário da fazenda, não vai fazer armação nenhuma para você enriquecer de uma forma ilícita, cobre apenas o que é devido. E aí me chega um soldado e lhe pergunta: e nós que faremos? E ele lhe diz: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que ele diz, vem um soldado, ele diz: não maltrate a ninguém, não trate ninguém com injustiça. Não faça isso, não. Você é uma autoridade da justiça, então faça aquilo que é devido. Trate as pessoas de uma maneira, mesmo sendo um assaltante, mesmo sendo ladrão, de uma maneira justa. Não precisa espancar, não precisa bater, não precisa maltratar. Encerre ele, leve ele para o cárcere, faz aquilo que é necessário. Então, aquela igreja, pastor Marcelo, era uma igreja que despertava a curiosidade das pessoas. E aí você pode até dizer: irmão Sérgio, uma igreja no deserto dava resultado. Olha o que Lucas está dizendo aqui, no Lucas 3, 7. Dizia, pois, ele a quem? Então, quem é que ia ter com ele? Multidões. Multidões. Mateus vai me dizer que toda a Judéia saía para ver, para estar com João. Então, a igreja de João era uma igreja diferente.
de tudo aquilo que estava acontecendo. Irmãos, o povo estava cansado, e eu lhe digo hoje, o povo está cansado. O povo está cansado de besterol, o povo está cansado de enganação. Não tem a menor dúvida disso, o povo está cansado. E o que nós temos que fazer é trazer essas pessoas para perto de nós. O que nós precisamos fazer é anunciar o genuíno evangelho. O que nós temos que fazer é pregar a verdade. Por que se alcançou esse número de mais de 1.000 pessoas? Porque as pessoas estão atentas àquilo que elas estão ouvindo. Tem um momento que cansa. Mas o que é que a igreja de João não tinha? Ela não tinha curas, milagres, nem exorcismo. Você sabe por quê? Abra a sua Bíblia em João 1:6. A Bíblia em João 1:6 diz assim: houve um homem enviado por quem? Um homem enviado por quem? Cujo nome era João. Este veio como que? Testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, quem era o enviado? João foi enviado por quem? Para fazer o quê? Para testemunhar de quem? Da luz. Para que todos venham a crer por intermédio de quem? Dele. Então, João, ele foi chamado para pregar o evangelho. A única coisa que ele foi chamado foi para ser testemunha do evangelho. A missão dele, ele veio enviado por Deus para pregar o evangelho. Ele era uma testemunha viva do evangelho. Então, naquela igreja, não tinha outra coisa a não ser a pregação do evangelho. E ali, a Bíblia nunca registrou que ele operava cura, milagres, nem atos de exorcismo. Aí vocês podem dizer, irmão, se é alguma coisa demais. Não, meu irmão, o problema é a ênfase que é dada. Você vai em determinados locais, você entra, você vê falar de cura o tempo todo, de milagre o tempo todo, cenas de exorcismo o tempo todo. O tempo todo é isso. E aí você pergunta, ué, cadê a palavra? Não tem. Testemunhou? Não. Pregou de Jesus? Não. E até que interessante, o povo pensa que exorcismo é só a manifestação visível da ação demoníaca na pessoa. Irmãos, eu já vi demônio aqui, na igreja, usando pessoas sem gritos e sem nada. Já vi pessoas aqui sentadas, aqui na igreja, falando baixo, assim, se batendo, e você percebe claramente que aquela pessoa está endemoniada. Porque a gente pensa que a manifestação é só através daquelas coisas, que na realidade é pura enganação. Na realidade é pura enganação. A igreja de João não tinha interesse por dinheiro. O cara era simples, ele entendeu a simplicidade dele. Ele se vestia de quê? Pele de camelo. Um cinto de couro. A vida deles era simples. Ele não precisava de muita coisa. Ele não era uma igreja que cobrava, que tinha interesse em dinheiro. Não se falava em dinheiro ali o tempo. Não se falava em dinheiro. Enquanto muitos locais você vai, só se fala em dinheiro. Em dinheiro. Em dinheiro. Mandando você vender casa, mandando você vender carro, mandando você investir na obra, porque quem mais investe, mais tem. Mentira, não é assim. A relação não é essa. O que é que aquela igreja não tinha? Magia e adivinhação. Aquela igreja não tinha ninguém preocupado em descobrir o número de sua identidade, o número de seu CPF, o número do CNPJ de sua empresa, o número do seu processo na justiça. Ali não tinha nada disso. Porque ele foi chamado por Deus, ele era o enviado de Deus para ser testemunha da luz, ele só foi chamado para pregar a palavra. Ele só tinha que pregar a palavra. Quem sobe no púlpito tem que pregar a palavra. Quem vem aqui para frente tem que pregar a palavra. Tem que anunciar Jesus, o foco tem que ser Jesus. Não pode ser outra coisa a não ser Jesus. Irmão, e uma cura
Deus está curando o tempo todo. Talvez você nunca ouviu falar, nesse momento, Deus está curando muita gente. Nesse exato momento, Deus está operando muita cura. E não precisa nada demais para Deus curar, porque depende dEle. Depende dEle, unicamente dEle. Só unicamente dEle. Que a gente tem uma visão muito errada de Deus. Inclusive, a gente não consegue entender, porque a visão que o sistema religioso da época passou era uma visão de Deus de juízo. Só de juízo. Porque tudo é castigo. Porque tudo é castigo. Porque tudo é castigo. Aí vem Jesus para revelar a Deus. Para dizer que não é assim. Que Ele também é amor. Quem vê o Pai vê a mim. Então basta olhar Jesus e eu ver Deus. E olha a figura de Jesus, a figura humana de Jesus, como Ele era. Então, todo mundo que sobe num púlpito, uma igreja, ela tem que entender, basicamente, de que a premissa básica dela é de pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, naturalmente as curas chegam, os milagres ocorrem. E isso depende muito da qualidade, do investimento pessoal que cada um faz. Depende muito disso. Então não existe botar uma coisa para você na sua cabeça. João não determinava nada, João não mandava nada, ele não terminava. E se Deus não fizer, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Então eu posso voltar agora para o início da mensagem. Eu posso voltar para o início da mensagem e responder porque Jesus, com muito louvor, falou a fidelidade dele. Ele foi fiel em tudo aquilo que foi proposto para ele. Eu posso imaginar João Batista no deserto, um guri, mas a Bíblia diz que ele crescia fisicamente e espiritualmente. Ele buscou o tempo todo aprender de Deus. E eu não tenho dúvida que Deus ministrou o coração dele o tempo todo. Que a Bíblia vai me dizer que foi um enviado de Deus. Se é um enviado de Deus, Deus preparou ele para isso. Mas ele foi fiel. Uma das marcas que um crente tem que ter é a fidelidade. Eu tenho que ter fidelidade o tempo todo, querido, porque você também foi chamado. Todo aquele que o Pai me der, Jesus falava, de modo nenhum vou lançar fora. O Pai está dando, o Pai está trazendo as pessoas a Jesus. Mas ninguém foi trazido para viver de uma maneira que queira satisfazer só os seus interesses, os seus desejos. É trazido para ser fiel a Deus. É um voto de fidelidade. Então, ele foi fiel em tudo aquilo que ele tinha e que ele desejou exercer. Outra coisa que é interessante na vida dele é que ele tinha foco na missão. Ele sabia, ele foi trazido ali para ser testemunha de Cristo. Ele tinha esse foco, ele não mudou o foco dele. Em nenhum momento. Ele não se deixou curvar. Ele não se deixou levar por circunstâncias nenhuma. Ele tinha um foco, o foco dele era Jesus. Eu fico pasmo quando eu vejo a igreja como um todo. Vejo um monte de gente capacitadas, porque Deus capacita, Deus dá dom às pessoas, e as pessoas não exercem suas atividades e não mantêm um foco diante daquilo que foram chamadas. Não sei se tem ninguém do ministério me ouvindo. E aqui não tem papa da língua de dizer mensagem teleguiada, programada para atingir. Mas na minha área, eu sempre discuto isso com as pessoas. Nós temos um foco. Eu sou o ministério de louvor. Eu tenho que apresentar um louvor para a igreja de manhã, de noite. Minha vida tem que ser de estilo de adoração. Não pode ser diferente. E eu tenho que ter um compromisso. E eu tenho que ter uma responsabilidade. Eu tenho que estudar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que treinar. E eu tenho que estar presente na igreja. Os diáconos foram chamados para isso, para exercerem suas funções e diversas funções. Todos nós temos funções, todos nós temos responsabilidades dentro da igreja, e eu não posso perder o meu foco.
Em nenhum momento eu posso perder o foco. Quando eu olho essas coisas, quando a gente se aprofunda, eu só vejo nas pessoas que Deus chama e delega uma responsabilidade profunda, e eu não sei porquê a gente tem uma ideia de que essa responsabilidade não vem para mim e para você. Nós temos responsabilidades. Ainda que eu não tenha, que eu não seja nomeado como diácono, como isso ou como aquilo, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus em todas as coisas. Eu não posso viver da maneira que eu quero, eu não posso servir de uma maneira relaxada. Talvez um dia, se for da vontade de Deus, eu venha trazer uma palavra a respeito disso. Quando Paulo disse, e nada tenho a minha vida preciosa demais para mim. E nada tenho a minha vida por demais preciosa para mim. Coloquei de lado tudo aquilo para servir a Deus. Mas eu tenho um bocado de pendulicário, eu tenho família, eu tenho escola, universidade, faculdade, não sei que lá, gato, cachorro, papagaio, periquito, eu tenho tudo que se possa imaginar. E no final eu acho que posso dar um pouquinho para Deus. Pode não. Deus não aceita lixo. Ele não aceita ser colocado em último plano. E uma das coisas que fazendo parte, se for da vontade dele, para você entender que eu e você, cada um de nós individualmente, vamos estar diante de Deus um dia. E as nossas obras vão ser avaliadas. Tudo aquilo que foi lhe dado e o que foi que eu fiz com o que me foi me dado. Vai ser eu e Jesus me olhando. Ele com olhos, um chama de fogo me olhando e avaliando toda a minha obra. Nenhum crente vai escapar desse encontro com Jesus para ser avaliado em relação às suas obras. Então eu não sei, eu tremo diante disso, eu não sei você. Se você acha que pode levar a vida de uma maneira como você quer. Outra coisa, para a gente ir caminhando já para o fim, humildade. Era outra marca que existia na vida de João. É o que Jesus viu em João, foi uma humildade tamanha, da qual ele diz assim, eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Sabe quem fazia essa tarefa de desatar? Era um escravo. Era o escravo que fazia. Então ele disse, eu não sou digno nem de ser escravo para fazer isso. E ele entendia que ele só tinha um caminho, ele só era o preparador para quando Jesus chegasse, já encontrasse a coisa mais ou menos encaminhada. Já encontrasse um povo, um foguinho já na obra. Para isso que ele veio. Então ele entendeu. O Cordeiro de Deus, ele apontou. Depois de tudo, quando Jesus foi batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você vê que ele não tinha menor preocupação de estar no foco. Não tinha a menor preocupação. Ele não se preocupava com o título de pastor, formado em não sei o que não sei o que lá, de doutorado, disso, daquilo, o apóstolo fulano de tal, o bispo fulano de tal. Ele não tinha a menor vaidade com essas coisas. Não tinha nem jatinho. Aí você diz, irmão, não tinha jatinho, mas ele não tinha nem um jumentinho. Provavelmente andava paletando no deserto ali o tempo todo pregando o evangelho. Ele não tinha vaidade de roupa, ele não tinha casa de luxo, ele não tinha nada importante. O cara era humilde. E eu fico pasmo quando você... Não é à toa que Jesus, quando começa a falar das bem-aventuranças, e as bem-aventuranças, a gente deveria estar ali nas bem-aventuranças todos os dias, porque ali Jesus começa a falar das qualidades espirituais e morais que tem que ter na vida de todo crente. E lá está a humildade. Uma delas é a humildade. João entendia isso claramente, ele não tinha nenhuma vaidade. Na missão dele, Jesus era maior. Então, isso serve de lição para cada um de nós, para a gente entender de que quando a gente serve aqui, a gente é nada. É nada. O pregador foi maravilhoso. Não foi não. Não foi não. Porque se abrir a boca para dizer que o pregador foi maravilhoso, o seu coração não está na palavra, está no pregador. É preciso ter muito cuidado em relação a essas coisas. Quando a gente diz, aqui não sei o que lá, é a mensagem que tem que ser
acima de tudo, vista como foco maior, não é o pregador. Porque se Deus quiser aqui, Ele me deixa mudo, como deixou Zacarias. Entendeu? A gente tem que ter essa consciência de uma maneira bem clara. Então, essa marca que foi encontrada nele foi uma marca de humildade. E aí a gente vai caminhando e a gente vê em Lucas 7, 24 e 28, para finalizar, o que Jesus vai falar. Lucas 7, 24 e 28. Eu acho lindo demais quando Jesus fala isso aqui. Lucas 7, 24 e 28, a palavra diz: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Ó, Jesus falando a respeito do povo, ao povo a respeito de João. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? É isso que vocês saíram? Vocês foram ali no deserto para ver um caniço agitado pelo vento? E sabe qual é a ideia disso? O vento vai batendo. Imagine as canas, um bambuzal, o vento batendo. Eles se curvam, né? João não se curvou em nada. O cara era reto. Ele não só foi abalado por sombra de ventania nenhuma. O que ele tinha que fazer, ele fez. Aí Jesus continua dizendo: que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis? Foi isso que você foi ver? Não. Você veja que ele não tinha nada com luxúria, ele não vivia no palácio, ele vivia no deserto, vestindo pele de camelo, com cinto de couro, se alimentando de mel e gafanhoto. Então ele não veio de lá, não experimentava as iguarias, ele não se vestia de roupas finas, não estava dormindo e vivendo nas bonanças de uma casa luxuosa, de um palácio, nem coisa alguma. Aí ele diz: sim, que saíste a ver um profeta. Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Ele não era um profeta, ele era muito mais do que um profeta. Isso vocês estão certos, saíste para ver um profeta, mas ele não é só um profeta. Ele era muito mais que um profeta. E aí Jesus finaliza dizendo assim: este é de quem está escrito, este aí envio diante de tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então é isso que vocês saíram para ver. É exatamente isso que vocês saíram. Um profeta que veio preparar o meu caminho, um profeta que veio me preceder, fazendo tudo aquilo necessário para, no momento em que eu chegasse, me anunciasse também a Israel. Então, meu irmão, que Deus abençoe, que a gente possa entender claramente, e aprender com João, com esse personagem tremendo, do qual Jesus disse que nascido de mulher ninguém é como João. E eu espero em Deus que a gente possa ter entendido e a palavra possa ter achado lugar em cada um dos nossos corações.